Provavelmente você já reparou nisso, mas não parece que tá todo mundo sempre ocupado com alguma coisa? Você entra no elevador, alguém pega o celular, a fila do mercado dura 2 minutos, alguém abre o Instagram, o ônibus demora um pouco e já tem alguém com um fone de ouvido. A espera virou uma atividade, e ficar sem fazer nada já se tornou incômodo. E o curioso é que isso aconteceu tão devagar que a maioria de nós nem percebeu. Hoje é completamente normal assistir alguma coisa enquanto almoça, responder uma mensagem enquanto assiste outra coisa, dormir ouvindo um podcast, acordar e já pegar o celular para ver as notificações, como se um único estímulo já não fosse mais suficiente. E não parece que fomos obrigados a viver desse jeito. Na verdade, parece até que a gente mesmo começou a procurar isso, como se qualquer pequeno momento de silêncio precisasse ser preenchido de forma completamente imediata. E quando foi que o mundo inteiro começou a disputar a nossa atenção? Porque basta você olhar ao seu redor. O aplicativo quer que você fique sempre mais 5 minutos. A plataforma quer que você assista mais um vídeo. A música começa antes do anterior terminar. Os jogos têm recompensas diárias. As notícias nunca acabam. As notificações chegam o tempo inteiro. Tudo parece ter sido cuidadosamente construído para impedir que a nossa atenção descanse. E realmente foi. E é curioso porque isso não acontece só na internet. Os restaurantes ficaram mais chamativos. As embalagens ficaram mais coloridas. Os anúncios mais rápidos. As músicas mais curtas. Os vídeos mais acelerados. Essa caça incessante por dopamina rápida acontece o tempo inteiro. E depois de tanto tempo vivendo assim, desse jeito, você acha que estamos cada vez mais distraídos? Ou será que algum cérebro conseguiria focar em uma única coisa vivendo em um mundo que nunca para de pedir sua atenção? Não, nós não fomos feitos para isso. Pode parecer que o problema começou com o celular, internet e até redes sociais, mas na verdade isso seria uma explicação confortável demais, rasa demais, porque não começou aí. O ser humano sempre gostou de novidade, faz parte da gente. Sempre gostou de açúcar, sexo, status. Sempre gostou de qualquer coisa que prometesse uma recompensa rápida. E isso não nasceu com o TikTok ou o Reels do Instagram. Nasceu muito antes de existir sequer a eletricidade. Para você ter ideia, Nicolas Tinbergen, um dos pais da etologia moderna, percebeu uma coisa extremamente curiosa enquanto ele observava animais. Em alguns experimentos dele, algumas aves preferiam chocar ovos falsos, ovos que nem eram delas, porque eram maiores, mais coloridos e chamavam mais atenção do que os ovos que realmente eram delas, os verdadeiros. Os animais abandonavam aquilo que era natural para responder com mais intensidade a uma versão exagerada da própria natureza. Esse fenômeno ficou conhecido como superestímulo, um estímulo natural, só que artificialmente intensificado, capaz de provocar uma resposta muito mais forte do que aquilo que originalmente deu origem àquele comportamento. E quando esse conceito sai do laboratório e começa a ser aplicado ao comportamento humano, ficou difícil não enxergar o que estava acontecendo. O açúcar virou ultraprocessado, o entretenimento virou infinito, a pornografia virou ilimitada, a informação virou instantânea, a comida ficou mais saborosa, as apostas ficaram mais acessíveis, as notificações passaram a chegar 24 horas por dia. A gente não mudou tanto, o ambiente que mudou. Ele descobriu exatamente como capturar aquilo que sempre chamou nossa atenção. E até por isso eu acho curioso quando alguém diz que falta disciplina nas pessoas. Claro que a disciplina importa, existem casos e casos. Mas se questiona uma coisa antes, como alguém consegue manter a atenção quando praticamente todo ao redor foi construído para te interromper? Hoje, a disputa não acontece só entre aplicativos. Cada empresa disputa segundos da sua atenção, cada vídeo disputa alguns minutos. Cada plataforma quer convencer você de que ainda existe mais alguma coisa para você assistir. E quanto mais tempo você fica nelas, mais valioso você se torna. Sem perceber, a nossa atenção deixou de ser uma parte da nossa vida e se tornou um recurso. E hoje existem milhares de pessoas, empresas e algoritmos especializados tentando convencer você de uma única coisa: só mais 5 minutos. O problema não é perder a atenção, é perder a capacidade de sentir. Isso não é só sobre distração. O problema não é só que ficou difícil prestar atenção, é que se tornou difícil permanecer. Permanecer lendo, permanecer ouvindo, permanecer conversando, permanecer pensando, até permanecer sentindo. Porque quando o nosso cérebro se acostuma com novidades o tempo inteiro, o que é normal começa a parecer meio sem graça. Um vídeo de poucos segundos substitui o outro. Você consegue ver 15 vídeos em menos de 5 minutos, mesmo que nem se lembre sobre o que era o primeiro. Uma conversa já divide espaço com as notificações até de outras redes sociais. Abrir o Instagram e acompanhar a vida dos outros passou a ser muito mais fácil do que construir a própria vida. Em poucos minutos você acompanha dezenas de viagens, conquistas, festas, relacionamentos e histórias. É muito mais rápido consumir experiências do que viver as nossas próprias. Tudo precisa acontecer rápido, tudo precisa aprender, tudo precisa estimular. E quando isso vira rotina, o silêncio começa a parecer meio vazio, ele se torna estranho, o tédio parece um problema, ele incomoda mais do que deveria. A espera parece perda de tempo, mas é irônico como justamente durante o período de tédio que boa parte das ideias mais importantes da humanidade nasceram. Nietzsche caminhava durante horas, Darwin passava longos períodos apenas observando, Virginia Woolf escrevia sobre a importância desses momentos aparentemente vazios, porque é justamente no silêncio que muita coisa dentro da gente começa a se organizar. Existe até um nome para isso na neurociência, quando você
você não está concentrado em nenhuma tarefa específica, entra em ação uma rede chamada Default Mode Network. É durante esses momentos que o cérebro organiza memórias, liga ideias, processa emoções e resolve os problemas que antes pareciam até impossíveis. Basicamente, aqueles momentos em que você não está produzindo absolutamente nada, são exatamente os momentos em que sua mente mais está trabalhando. Só que a gente começou a interromper esses processos o tempo inteiro. Qualquer espera, celular. Qualquer silêncio, música. Qualquer desconforto, algum conteúdo. Como se o cérebro nunca mais pudesse terminar uma conversa consigo mesmo. Isso não explica toda a ansiedade que existe hoje, mas ajuda a entender por que tanta gente sente que nunca consegue realmente descansar. Descansar não é simplesmente parar de trabalhar. Descansar também é permitir que a mente termine aquilo que ela começou. Quando ela não consegue fazer isso, fica a sensação de que existe alguma coisa aberta o tempo inteiro, como se sempre faltasse concluir mais alguma coisa. Quando o silêncio desaparece, você também começa a desaparecer. A consequência desse excesso de estímulo sempre aparece, e quando você passa tempo suficiente fugindo de qualquer momento de silêncio, você também começa a fugir de si mesmo. Essa fuga do seu momento sozinho, do seu momento de silêncio, vai contra um comportamento humano de milhares de anos. Durante milhares de anos, ficar sozinho era inevitável. As caminhadas eram longas, as viagens demoravam dias, esperar fazia parte da vida. E era justamente nesses espaços que as pessoas pensavam sobre o que tinham vivido. Hoje, acontece exatamente o contrário. A primeira sensação de vazio aparece e a gente imediatamente já procura alguma coisa para fazer. Um vídeo, uma música, uma conversa, qualquer coisa, qualquer fonte de dopamina rápida. Não porque aquilo seja importante, mas porque ficar sozinho com a própria cabeça parece desconfortável. Esse vício em dopamina é um dos maiores efeitos do hiperestímulo. Ele não ocupa apenas o seu tempo, ele ocupa o espaço onde antes tinha uma reflexão, um momento onde você se reconectava consigo mesmo. No século XVII, o filósofo Pascal escreveu uma frase que continua extremamente atual. Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de permanecer sozinho, em silêncio, dentro de um quarto. Na época dele não existia internet, não existia smartphone e não existia TikTok. Mas mesmo assim, ele já tinha percebido que o ser humano faz de tudo para escapar de si mesmo. A tecnologia não criou esse comportamento, ele já existe há anos. Ela só tornou essa fuga muito mais fácil, porque hoje você nunca mais precisa enfrentar um momento de vazio. Existe sempre alguma tela te esperando. Sempre mais um vídeo, mais uma notícia, mais uma conversa, mais uma distração. E quanto menos espaço sobra pro silêncio, menos espaço sobra para você perceber quem você tá se tornando. Essa sensação recorrente de que o dia tá acabando cada vez mais rápido, mesmo que você nem tenha se ocupado durante ele, não é porque o tempo acelerou, mas porque quase nunca estamos realmente presentes enquanto ele acontece. A gente desaprendeu a conviver com a realidade. O hiperestímulo não muda só aquilo que prende a nossa atenção, ele muda aquilo que parece suficiente. Passar o dia inteiro consumindo esses estímulos exagerados faz o mundo real começar a perder o contraste. Uma caminhada parece lenta, mesmo que você esteja em um ritmo normal. Um livro parece demorado, apesar de você não precisar ler ele em uma única tarde. Uma conversa parece longa, só porque não é o podcast que você coloca em 2x no Spotify. Até um domingo sem grandes acontecimentos começa a parecer um dia desperdiçado. Esse é um dos efeitos mais silenciosos de todos, mas que acontece, porque a vida real nunca competiu com nenhum algoritmo. Ela sempre foi mais lenta. A gente que desacostumou com o ritmo dela. As árvores crescem devagar, as amizades levam tempo, aprender qualquer coisa importante demora. E se tudo que chega até você foi otimizado para prender sua atenção, a realidade inevitavelmente parece fraca em comparação com isso. A nossa época deixou de ser marcada pela falta e se tornou marcada pelo excesso. Excesso de informação, excesso de opções, excesso de estímulos. E quando existe excesso de tudo, fica muito difícil valorizar qualquer coisa. Porque a abundância constante também anestesia. Como sociedade, a humanidade nunca teve acesso a tanta música, mas a gente ouve cada vez menos um álbum inteiro. Nunca tivemos acesso a tantos filmes, mas assistimos tudo olhando o celular ao mesmo tempo. E hoje em dia tem até filmes sendo produzidos justamente para rodar no TikTok. Nunca tivemos tantas formas de conversar, e ainda assim, muita gente sente que nunca esteve tão sozinha. A vida continua acontecendo no mesmo ritmo de sempre. O nascer do sol ainda demora, as árvores continuam crescendo devagar, as pessoas continuam precisando de tempo para criar intimidade. Talvez tenha sido só a nossa expectativa que acelerou. A atenção talvez seja a coisa mais valiosa que você possui. O que eu quero que você entenda é que se o mundo inteiro passou a disputar a nossa atenção, quanto dela ainda pertence a nós? Os momentos de atenção são onde a nossa vida acontece. Tudo aquilo que recebe a sua atenção cresce. As pessoas, as ideias, os medos, os sonhos, os hábitos, as memórias, até a forma como você enxerga o mundo depende daquilo que você escolhe observar todos os dias. É justamente por isso que tantas empresas disputam esse espaço com tanta intensidade, porque conquistar alguns minutos da sua atenção nunca significou conquistar apenas alguns minutos do seu tempo. Significa participar da forma como você experimenta a própria vida. A minha experiência é aquilo que eu decido prestar atenção. Marca muito bem isso na sua vida, porque no meio de tantos estímulos a gente acaba esquecendo
acontecendo. A atenção não serve apenas para consumir o mundo, ela também serve para construir quem nós somos. Viver parece muito cansativo às vezes, não porque a gente tá fazendo coisa demais, mas porque a gente tá olhando para muitas coisas, e quase nunca permanece tempo suficiente em nenhuma delas. O hiperestímulo não roubou apenas o nosso foco, ele roubou a capacidade de viver uma experiência por inteiro, de terminar uma conversa, de ouvir uma música sem precisar fazer outra coisa ao mesmo tempo, de assistir um filme sem pegar o celular, de caminhar sem sentir que alguma coisa tá faltando, e eu não acho que exista uma solução simples pra isso. Até porque a gente vai continuar vivendo no mesmo mundo. As notificações vão continuar chegando, os vídeos vão continuar existindo, os algoritmos vão continuar disputando a nossa atenção, essas doses rápidas de dopamina não vão desaparecer. Mas não tem pra que você ser refém delas. Então, tenta entender esse jogo um pouco. Sai desse modo automático de viver e só ver os dias passarem. Um dia você vai sentir muita falta disso. Aproveita o seu tédio pra pensar, o pôr do sol pra admirar, escuta uma música sem pensar na próxima, vê os filmes sem precisar pegar no celular. Só valoriza o seu tempo. Talvez essa seja uma das poucas liberdades que ainda dependem exclusivamente da gente. Escolher, nem que por alguns instantes, pra onde olhar. Porque no final das contas, a vida vai continuar acontecendo exatamente no lugar onde a nossa atenção decide permanecer. O problema não foi só o celular, as redes sociais ou a internet. Tudo isso só encontrou uma coisa que já existia dentro da gente: a busca constante por alguma novidade. A única diferença é que hoje existe uma indústria inteira dedicada a alimentar essa busca todos os dias, o tempo todo. E essa não vai ser a primeira geração que precisa aprender uma habilidade completamente diferente. Não a habilidade de produzir mais, nem a de consumir mais, mas a habilidade de proteger a própria atenção. Porque a atenção nunca foi só uma questão de foco. Ela determina aquilo que você percebe, aquilo que você aprende e aquilo que você sente. E no fim das contas, ela determina a vida que você vive. A vida acontece exatamente no lugar onde a sua atenção tá. Se ela passa o dia inteiro sendo levada para qualquer direção, é muito fácil chegar no final de semana com a sensação de que você esteve ocupado o dia inteiro. Por isso, tanta gente tem a impressão de que os dias estão passando cada vez mais rápido. Não porque o tempo acelerou, mas porque quase nunca conseguimos permanecer tempo suficiente em lugar nenhum. Nenhuma conversa, nenhum livro, nenhuma paisagem, nem nós mesmos. E eu não acho que tem uma solução simples pra isso. Até porque eu também vivo no mesmo mundo que você. Eu também tenho contato com o mesmo algoritmo, a mesma notificação, a mesma distração. A diferença é que depois de entender tudo isso, fica muito mais difícil fingir que tá tudo normal. Deixar o celular um pouco de lado, terminar um livro, ouvir uma música até o fim, fazer uma caminhada sem colocar alguma coisa no ouvido, permitir que exista o silêncio de novo. É justamente de uma oportunidade de descansar, porque às vezes o que a nossa mente mais precisa não é de um estímulo, e sim de uma oportunidade para descansar. Obrigado por vocês ficarem até aqui, cuida bem da sua atenção, ela provavelmente é a coisa mais valiosa que você tem. Então come umas frutinhas, bebe água e tamo junto.